Fala amigos orquidófilos, aqui na minha mão está uma plantinha Leliocatleya aloha case. Planta de belíssima floração, né? Uma única flor, uma florzinha muito bonita. Mas esse vídeo aqui é para falar justamente das deformações que acontecem com as flores de orquídeas. Por que que quando a sua orquídea está formando o botão, de repente ela escurece, ela cai, ela nega a floração? E por que que algumas flores de orquídeas ocasionam de elas virem com deformidades? Eu quero, para começar a falar sobre esse tema, mostrar essa planta para você com a floração que ela deu no ano passado. Ela veio com uma deformação muito grande e para isso eu vou pegar um trechinho do vídeo que eu fiz no ano passado. Acompanhe aí como foi, depois eu volto fazendo as considerações finais. Fala amigos orquidófilos, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Orquídeas em Ação para falar para você um pouquinho sobre umas anomalias que acontecem com as nossas orquídeas. Eu vou exemplificar com essa planta que eu já tinha falado inclusive numa live, quem acompanha o canal já tinha visto, né? Eu falar um pouquinho sobre essa deformidade que ocorre com algumas das florações das nossas orquídeas. E é legal de fazer um vídeo como esse aqui justamente para passar para você que esse tipo de coisa é comum de repente acabar acontecendo com a floração da sua orquídea, tá? E para falar um pouquinho do porquê que de repente isso acontece, né, essa anomalia, ela pode ocorrer devido justamente à má formação, seja no momento da sua floração, essa má formação de uma pétala, ou como aconteceu aqui, por exemplo, né, dizendo para vocês inclusive que essa planta aqui é uma aloha case, mas eu quero mostrar para vocês que ela veio com duas anteras, né, ela veio com dois narizinhos. Ela teve duas formas de apresentar aqui as suas políneas, né? Então ela acabou vindo com essas duas estigmas, fazendo com que essa planta viesse completamente deformada. Veja que ela, né, nem se parece com uma orquídea. Bom, vocês puderam ver aí justamente a floração que aconteceu naquela planta no ano passado. E antes de eu mostrar ela novamente, falar do porquê que essas coisas acontecem, eu quero falar que isso também ocorre com o vegetal de orquídea. Essa planta aqui é o tipo de planta, ó, você vê que ela cresce totalmente fechadinha. Ela é bifolhada, certo? Mas ela cresce assim. E ela só floresceu porque quando ela termina o seu crescimento, eu venho manualmente aqui e abro esse copinho que ela faz. Ela está vindo aqui com uma brotação e ela junta as duas folhas aqui e ela fica fechada. Se eu quiser ver a floração da sua orquídea aqui, manualmente eu tenho que vir aqui abrir, aí ela solta a outro lado da folha, no meio tem a espata. Só assim que eu consigo fazer essa planta, ver a floração dessa planta. Precisou acontecer 2 anos de eu perder a floração para entender que ela tinha um problema genético justamente no crescimento dos seus pseudobulbos, na formação das suas folhas, que vinha fechando, completamente fechado, fazendo com que eu não pudesse ver a espata. Então apodrecia, chegava a apodrecer lá dentro as flores e a planta não florescia. Então depois que eu entendi que ela tinha esse problema genético, eu passo a vir manualmente, fico de olho nela. Olha só que trabalhão que dá, né? Mas ela traz uma floração muito bonita, é um híbrido entre Cattleya tigrina e alguma outra planta, um híbrido. Mas ela carrega de flores, carrega mesmo. Muito bonita essa planta. Porém, ela tem esse defeito genético. Essa daqui é mais uma planta que também apresentou esse defeito genético. Agora, na espata floral, ela traz duas espatas, sendo uma espata aqui, ó, acho que dá para vocês verem bem, tá? E ela tem mais essa espata aqui. O que que acontece? As flores dela começam a abrir com ela dentro da espata, porque é tão justa, tão agarrada essa espata dela, muito provavelmente por conta do híbrido que foi feito, do cruzamento que foi feito dessa planta aqui, dessa labiata, ela acabou trazendo esse defeito genético na formação das suas espatas. Muitas orquídeas, inclusive, até produzem mesmo duas espatas, né? Uma espata interna, aquela outra externa, mas a planta consegue ter força para rasgar as duas e florescer. Nesse caso aqui, ela tem um problema grave, porque além dela não conseguir romper a espata floral, ela traz um pendão de haste floral bem curto, tá vendo aqui, ó? A haste floral dela é curtíssimo. Olha só, como você pode ver aqui, ó, ela não cresce, ela não tem comprimento na sua haste floral. Com isso, ela começa a ver flor, eu comecei a ver flor dela assim, ó. Aí manualmente eu vim aqui abrir
para que essa planta pudesse florescer. Isso aconteceu também no ano passado e isso se mostra um defeito genético da planta. É algo da planta que a gente não tem como mexer, como mudar, como alterar. Possivelmente uma eventual floração pode até ser que ela tenha força, que a haste floral venha um pouco maior, mas é muito raro, muito difícil isso acontecer. É a segunda floração que essa planta se apresenta assim. Isso aqui já é um problema genético, uma planta que vai ter sempre esse problema. Ou você, na época que está vindo os botões, vem aqui e ajuda a abrir a espata floral, ou você não vê flor de uma planta como essa. Agora, já essa planta é diferente o caso. Essa floração que nós vimos com defeito do ano passado, que eu vou estar deixando aqui na telinha, você vai estar vendo aí. Então você vai ver que é o mesmo vaso, tá? Mesma planta, só que dessa vez ela veio com a sua floração perfeita e naquele ano anterior ela veio com uma floração defeituosa. Algumas orquídeas na sua floração podem vir faltando uma das suas sépalas ou pétalas, tá? Ela pode vir faltando, às vezes vem faltando labelo, às vezes ela vem com duas estigmas, como foi o caso inclusive dessa planta aqui na floração passada. Essas deformidades elas podem ocorrer sem que seja um problema genético da planta, apenas um problema na gestação daquela flor, tá? No momento que a orquídea foi gerar aquela floração, houve algum problema no desenvolvimento do botão e a planta acabou florescendo com defeito. Muitas pessoas têm, às vezes pega esse tipo de planta e dispensa essas plantas. Não faça isso, tá? Quero dizer para vocês que, principalmente com Cattleya nobile e valquiriana, isso acontece muito. Florações de plantas que são maravilhosas, que você vê, inclusive, os colecionadores apresentarem aquelas florações incríveis da planta, né? E às vezes a gente, no nosso cultivo, a gente traz para dentro da nossa casa, está cultivando e a planta dá uma floração tão fraca, tão ruim, que nem parece ser aquela planta. Então isso acontece primeiro pela climatização da planta, que tem que passar por um período de aclimatização depois que você adquire essa planta, e mesmo que ela já esteja com você há tanto tempo, como é o caso dessa planta aqui, que como vocês podem ver aqui, ó, deixa eu ver, ó, dia 5/8 de 2017 essa planta está comigo, tá? Então nós já temos aqui 5 anos, né? Estamos em 2022, 5 anos que essa planta está comigo. Ela floresceu 2 vezes com essa deformidade e já nas outras 2 vezes ela floresceu em perfeitas condições. Então a gente, quando percebe que essa planta tem um problema genético na sua floração, né, não adianta, é uma planta que você vai acabar tendo que dispensar, porque não é uma planta que nunca vai trazer uma floração legal para você. Para isso, você precisa dar tempo, né? Você não pode simplesmente, através de uma única floração com um problema, dispensar a sua orquídea, porque você pode se arrepender. Veja se fosse o caso, né, de eu ter dispensado naquela floração a beleza, né, que eu perderia. Olha só, e por falar em Cattleya valquiriana, né, quero mostrar para vocês essa plantinha que está já em floração, já começando a produzir flores. E há um problema crônico que acontece com muitas pessoas. O botãozinho está vindo assim, todo lindo, do nada começa a amarelar, às vezes a sua haste floral, ou às vezes o escurecimento dos botões. E isso tem algumas causas que eu quero fazer como alerta para você que já passou por esse problema ou que está enfrentando esse problema, porque ele pode ser várias coisas, tá? A primeira coisa que você deve saber é que a floração de uma orquídea, para acontecer, ela dispensa a energia da planta, tá? Se a planta está bem nutrida, é uma planta adulta, dificilmente isso vai acontecer. Agora, se for uma planta de primeira floração, ela pode, através dessa primeira floração dela, como ela está dispondo de energia, e ela ainda é uma planta pequena, uma planta em desenvolvimento, ela pode, ela mesma, ocasionar de derrubar esses botões para poupar a energia e dar interesse para o crescimento do vegetal dela. Então isso a própria orquídea por instinto faz. Esse instinto da orquídea também tem uma outra coisa muito interessante que acontece, que por instinto ela faz também, que essa planta está aqui, sendo cultivada nessa altura, nesse espaço, ela começa a gerar esse botão. E ao gerar o botão, você na ansiedade para pegar e ver a floração dessa planta, você leva essa planta para dentro da sua casa ou coloca numa mesa em outro local, ela sente a mudança de iluminação, de clima, de umidade e pode negar a floração por se sentir ameaçada. Como ela foi tirada daquele local de cultivo onde ela estava segura, por instinto ela corta a floração, que é para ela poder
não correr o risco de vir a ser dizimada. Então, muito cuidado, deixe realmente os botões das suas orquídeas se desenvolverem para que vocês, próximo de estar abrindo, para daí sim você colocar na sua sala, você colocar aí na sua varanda, para você apreciar, não tem problema nenhum. Depois da bela formação dos botões. Se eles forem pequenos, ainda em desenvolvimento, essa mudança pode fazer a orquídea se sentir ameaçada e ela, por si própria, corta a floração para que isso não aconteça e ela tenha que dispor de energia, tá? Então ela corta a floração para ela poder continuar vegetando. Uma outra situação que faz com que esses botões também não se desenvolvam, principalmente disparado lá na frente, são ataques de lesma, tá? Lesma e caracóis. Eles começam a comer justamente a haste floral da sua orquídea. Às vezes ela vem no botão, e você já deve ter visto o botão com furo, né? Esses furos, essas perfurações se dão por lesma, tá? Ela passa por aqui, ela acaba comendo e aí vai amarelando a sua haste, os botões vão escurecendo e caem. É disparado uma das pragas que fazem com que a gente perca botões e muitas florações de orquídeas na época do desenvolvimento dos seus botões. Então é muito importante que você fique atento. A atividade principalmente desses insetos são no período da noite. Vale a pena, quando você tiver muitas orquídeas em floração, passar pelo seu orquidário no período da noite, dar uma olhada para ver se os vasos, não estão sendo atacados por esse tipo de praga. Aconselho até que você faça a utilização de um lesmicida para que você não sofra muito com esse problema, Não significa que você vai eliminar, mas você diminui bastante as chances de ter lesma no desenvolvimento das suas flores. E aí a gente entra naquilo que também faz com que a gente tenha a eliminação dos botões das orquídeas, que é excesso de água. O excesso de água também ocasiona das plantas em desenvolvimento de floração venham a abortar as suas florações, tá? Justamente porque os excessos que as pessoas às vezes usam nas suas regas fazem com que haja um apodrecimento das raízes. A planta de repente está até indo bem, aí você começa a molhar demais, aquilo começa a apodrecer a raiz e aí a gente tem a eliminação da haste floral por excesso de água, por afogamento. Então é muito legal que você fique bem atento com a quantidade de rega. Outra coisa que você também pode ser prejudicado na floração é a utilização de adubos sobre as flores, ou algum tipo de produto químico sobre as flores nas suas formações, esses botões também. A orquídea, nesse momento da floração, ela é muito sensível, Então vamos colocar elas assim como uma mulher em gestação. A mulher fica mais sensível, não pode certas coisas, as orquídeas também, é o momento que ela está gerando, Ela está ali preparando a sua floração para ter aquele bebezinho dela, vamos nessa analogia assim. Então ela está sensível. Essas mudanças de colocarem mais luz, menos luz, mais água, adubo, ou até mesmo molhar os botões, podem interferir na boa floração dessas plantas, tá? Porque o que a gente precisa entender é que elas não florescem para nós, elas estão florescendo para se perpetuar a vida delas, Ela faz isso para perpetuar a vida dela. Então a floração é para que ela tenha um encontro com o inseto polinizador e assim ela possa se multiplicar na natureza. No nosso caso, a gente não quer que o inseto polinizador venha, porque se ele vier, ele vai polinizar ela, a flor murcha. Então, para nós cultivadores, esses cuidados são todos eles relevantes, uma vez que a gente quer ter florações de orquídeas e não perder as suas flores por conta desses problemas citados aqui. Lembre-se também que plantas de primeira floração, como eu já disse anteriormente, são também altas potências para negar floração, plantas de alta potência para negar floração por conta de ser primeira floração, tá? Essas são as coisas mais corriqueiras que acontecem no momento da floração da nossa orquídea, nessas deformações que ocorrem com as nossas orquídeas, que você precisa ao longo do cultivo com uma determinada planta descobrir se ela sofre de algum problema genético, se foi, no caso das deformidades, se foi só naquela floração. Então nunca dispense uma planta e sempre pesquise, principalmente sobre valquiriana e nobilho, se você possui. Se você comprou, por exemplo, uma Dom Rafael Wenzel, já vi gente com Dom Rafael Wenzel ter floração irreconhecível. E aí dizer, não, isso aqui não é Dom Rafael Wenzel, mas é porque não soube cultivar. Então, essas plantas, elas trazem uma floração, às vezes, horrível, realmente parece que a planta não é a planta. Aí vai na mão de um bom cultivador, ou depois que a planta se climatiza, aí você vê a diferença, a floração sai, aquele espetáculo.
Então isso acontece muito com essas plantas. Não dispense nenhuma valquiriana, nenhuma nobilio, até que você tenha certeza realmente de que ela é uma planta que não é aquilo que você esperava e desejava, porque ela pode ficar de 2 até 3 anos trazendo uma floraçãozinha fraca, até a hora que ela vier bruta, e aí você fala, puxa vida, né? Só que para você não acontecer de ver essa planta na mão de um amigo acontecer isso, tenha paciência, fique com essa planta, cultive ela, como eu disse, no mínimo uns 3 anos, para vocês poderem identificar problemas de deformidade, problemas genéticos nessa planta, para daí sim você tomar a decisão do que faz com ela. Olha, eu espero ter ajudado você, ter levado um pouquinho de conhecimento para a sua casa, para o seu cultivo. Nós temos um novo encontro nos próximos vídeos aqui no canal. Para você se encontrar comigo, preciso que você se inscreva no canal. Se puder contribuir com o seu like, deixa o seu like, comenta o que você achou desse vídeo, se ele te ajudou, e nós nos vemos no próximo vídeo. Olha, um super beijo e tchau!